Boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar de número 81. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre, a nossa irmã amada, que está nos prestigiando aqui com a presença hoje, a irmã Edna. Também com muita alegria. Irmão tendo Silvio. O irmão Silvio Beltrão. Está aqui conosco também. Thalissa está aqui. Proibido. Nós estamos iniciando hoje o culto de número 81. Bastante gente já entrou. Então, se vocês puderem dar um retorno, hoje nós estamos sem microfone, mas acho que o áudio tá inteligível. Boa noite, boa noite. Quem já entrou, se puder dar um retorno do nosso áudio. Estão ouvindo bem? Boa noite. Som ok, alguém já colocou. Ótimo então, gente, maravilha. O som está ótimo, áudio ótimo. Bom, maravilha. Bom, gente, então nós estamos iniciando o culto de número 81. Para quem está iniciando hoje, nós estamos passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16, no item 7, cujo título é Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Então, para quem está acompanhando no texto, nós estamos posicionados dessa forma. Quem quer dizer alguma coisa? Bom, dar as boas-vindas aos queridos amigos de Recife, do Lar da Redenção, a Edna Queiroz e o Silvio Beltrão. Estão aqui conosco. E muita alegria de recebê-los para esse culto do Evangelho, na certeza de que Jesus está cada vez mais nos mostrando os laços que nos unem além da vida física e além dos nossos círculos estreitos das nossas cidades, mostrando que o trabalho de Jesus se espalha pelo mundo inteiro. Mas não quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer que aqui é um ambiente maravilhoso. Nós estamos aqui no santuário espiritual, porque o lar deles é muita bênção, muito abençoado, muita luz. Então, esse culto do Evangelho que nós temos o privilégio, não é, de contemplar, nós somos contemplados por esse Evangelho toda semana. Então, todos nós somos contemplados, somos abençoados por Deus e a gente não pode faltar, porque é o alimento das nossas almas. Então, nós precisamos desse culto semanal, para nós termos força, coragem para seguir sempre adiante. E estar com nossos irmãos é maravilhoso. Todos nós sabemos disso, porque eles fazem parte dessa família espiritual. E quando os espíritos se reencontram, aí é que o coração bate bem forte. Que aí Deus abençoe só a todos. O amor e a felicidade, né, irmã Edna? Querida. Você quer dizer mais alguma coisa, querido? Não? Bom, gente, então nós faremos a prece inicial e depois nós entramos propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, com muita felicidade, com muita gratidão, e sempre, Mestre, implorando de joelhos espiritualmente, pela Tua presença aqui conosco, implorando sempre, Jesus, para que os nossos corações queimem diante da Tua presença amorosa aqui conosco nesta noite. Como nós sempre te dizemos, Mestre, tudo que nós fazemos é para aproximar o nosso coração do Teu coração. Então vem, Senhor, estar conosco nesta hora. Como nós temos dito, Mestre, nós não conhecemos felicidade maior do que a possibilidade de estarmos reunidos com pessoas amadas, buscando o Teu nome. E por este momento santo, Senhor, nós te agradecemos e deixamos aqui de início o nosso
muito, muito, muito obrigado. Dedicando, Mestre, ao teu coração magnânimo todo o nosso amor nesta hora e dedicando, Jesus, a tua bondade, a nossa alegria da reunião neste momento aqui que nós entendemos tão bendito. Nós queremos, Jesus, aproximarmos a nossa conduta, aproximarmos o nosso ser, aproximarmos o nosso coração, aproximarmos as nossas mentes de Ti, Mestre. Então, por favor, Senhor, ajuda-nos a Te encontrar na presença dos nossos irmãos e irmãs que sofrem na face dessa terra e auxilia-nos, Mestre, a reconhecer a Tua divina misericórdia na bênção do trabalho santo com aqueles que estão em aflição na face dessa terra. E nessa busca, Senhor, da Tua presença nesses sofredores, permita que nós resgatemos o nosso passado delituoso e permita, Jesus, a construção de uma plataforma segura na subida para o nosso futuro glorioso, na construção, Mestre, do Teu reino em nós e por nós, em que nós, Jesus, estaremos contigo, como o Senhor sempre está conosco. Como nós temos Te dito, Mestre, nós sabemos que é longo o caminho e que os nossos débitos são pesados e grandes, mas nós declaramos aqui de todo o coração, Mestre, que inesgotável e indefinível é a nossa esperança no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós confiamos em Ti, Jesus, e no Teu nome santo nós depositamos toda a nossa fé. E nós queremos, Jesus, trabalhando aqui na terra, em Teu nome, alcançar, Mestre. E esse é o nosso desejo, a nossa redenção espiritual. E assim, Jesus, com muito amor, com muita felicidade, com muita esperança no trabalho cristão, na crença de que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo, que nós, Senhor, acreditamos que um dia, como disse Paulo de Tarso aos Gálatas na sua epístola, nós também poderemos dizer: não sou mais eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Essa é a nossa esperança, Jesus, e esse é o desejo mais profundo dos nossos corações. E é diante dessa alegria, Mestre, que de joelhos nós aqui, mais uma vez, lembrando a Tua linda e santa imagem, te dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Jesus, e nós te imploramos: sê conosco, Mestre, agora aqui no Evangelho e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje nós entramos na parte do capítulo 16, que é, depois das instruções dos Espíritos, as anotações do Sr. Allan Kardec, cujo título é... Então é o item 7, pessoal, do capítulo 16, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Vamos ver o que ele diz. Então vamos entrar agora propriamente na leitura. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não conforme o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Olha a afirmação de Kardec. Em virtude dos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que prende o homem à terra e lhe desvia do céu o pensamento. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza
esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e face insensível, egoísta e vão. Mas, pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Bom, eu acho muito clara essa posição de Kardec, quando ele comenta, naturalmente, vocês se lembram dos versículos do Evangelho que foram comentados nas reuniões anteriores, um deles, no qual Jesus diz que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E Kardec, naturalmente, fazendo alusão a essa passagem, está nos explicando que seria ilógico nós pensarmos que a riqueza fatalmente levaria a criatura à derrocada espiritual. Porque se isso fosse verdade, não é? Se a riqueza fosse um perigo tão grande e se ela significasse a derrocada inflexível de qualquer um que a possuísse, automaticamente estaria colocando Deus numa situação de injustiça. Porque Deus, que é tão sábio, tão justo, iria dar a algumas pessoas esse mecanismo para as perder? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é? Ao contrário, Kardec está fazendo aqui alusão a uma outra passagem, que é a passagem que nós já comentamos, da questão da distribuição dos talentos. A parábola dos talentos. Então, na parábola dos talentos, o Senhor dá 5 talentos a um, dá 2 talentos a outro e dá 1 talento ao terceiro. E quando ele volta de surpresa, ele toma conta daqueles talentos que ele havia distribuído. Ora, justamente quem recebeu mais talentos, que foram o que recebeu 5 e o que recebeu 2, devolveram ao Senhor pelo dobro. Exato. Porque quem recebeu 5 talentos deu para o Senhor 10. Quer dizer, multiplicou mais 5, aqueles talentos. 5 mais 5, 10. Aquele que recebeu 2 devolveu 4. Também devolveu com 100% de lucro ao Senhor. E aquele que tinha recebido apenas 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou na areia aquele talento, não multiplicou nada e devolveu o talento para o Senhor. E o que o Senhor fala com ele? Servo mau e infiel. Não é? Se fosse para receber o que eu havia te dado, era melhor você ter entregado o talento aos bancos, que me pagariam juros. Não é? Exato. E o Senhor então tira o talento daquele que tinha recebido 1 e deu àquele que havia recebido 5 e multiplicou por 10, quer dizer, ficou com 11. Né? Com 11 talentos. Então vejam bem, isso mostra que às vezes aquela pessoa, aquela criatura que encarna na Terra com muitos talentos, sejam eles de ordem material, de ordem de poder, de ordem de fama, de ordem de cultura, de ordem intelectual, se eles empregam bem os talentos que têm, né, na sua inteligência, na sua cultura, na sua produtividade, na sua engenhosidade, muitas vezes é um inventor de coisas novas, de indústrias novas, um multiplicador de empregos que vai devolver ao Senhor, então, muito mais do que ele recebeu. Então, aí ele está agindo conforme a vontade de Deus, que não está aproveitando desses talentos só para si, de forma egoística. Ele está multiplicando os talentos. E essa passagem mostra isso, né? Se Deus
dá alguma coisa a alguém, é porque confia que esse alguém é capaz de superar os diversos obstáculos que aquele talento vai lhe causar, e inegavelmente a riqueza produz para quem a possui inúmeros obstáculos. É o obstáculo da inveja, é o obstáculo do oportunismo de determinadas pessoas que se apresentam diante dela, é o obstáculo da avareza, é o obstáculo também que às vezes se apresenta dentro da própria família, né? A disputa em glória por poder, por mais recursos, brigas injustificáveis que poderiam ter sido resolvidas numa conversa, se estendem simplesmente por questões de ganância. A pessoa fica visada também, não é? Por aqueles que querem fazer mal a ela ou se aproveitar dela em situações outras. Então, realmente existem muitos obstáculos. E a pessoa pode falhar. Ela pode falhar no orgulho, ela pode falhar na vaidade, achando que ela é melhor do que os outros, e não é. Ela pode achar que Deus deu a ela um privilégio, que ela é privilegiada, que ela é escolhida de Deus. Antigamente, os reis, os imperadores, achavam que eles eram escolhidos por Deus para exercer o poder absolutista. E os patrícios também achavam isso, pelos deuses. Os patrícios romanos, por exemplo, os absolutistas da Europa, os imperadores, os reis, mandavam e achavam que eles tinham direito divino de mandar e esfolar, esse espírito está presente nos ditadores de hoje. Quantas nações do mundo terrestre hoje estão na mão de ditadores assim, sanguinários, que perseguem a própria população, que matam, que arrebentam. Então, olha aí, são perigos, né? Verdade. Que é o caso da riqueza de poder, que é a posição de poder, também é uma riqueza. Claro. Se a pessoa extrapola o seu poder, se ela sai do âmbito da lei, se ela extrapola os limites da lei em benefício próprio ou em benefício do seu partido, passando por cima de outros, ela está caindo. Ela está caindo no orgulho, na cupidez, na vaidade, no egoísmo. Então aí cabe a fala de Kardec, que ele fala, olha, a riqueza, neste caso, é uma prova mais perigosa do que a miséria. Uma afirmação importante de Kardec. Pois é, eu concordo plenamente, porque eu acho que essa questão da riqueza ser mais perigoso não é propriamente o dinheiro propriamente dito, né? Não é a matéria, o materialismo no sentido de você ter, mas é a pessoa que faz uso disso. Por isso como ela faz. Pois é. Então, assim, é o grau dessa pessoa que vai ser avaliado diante da justiça divina. Porque nós observamos que Jesus testou aquele homem rico. Ele sabia o que o homem rico sentia. Não é? O apego, então, né? Pois é. Então ele perguntou, né? Ele diz, né, realmente, que ele deixe tudo. Mas não significa que nós temos que fazer isso. Mas que foi necessário para ele, porque ele poderia ser uma pessoa que honrasse o pai e a mãe, né? Que respeitasse, que não fosse uma pessoa orgulhosa, que não desdenhasse o próximo, que não fizesse mal ao próximo. Mas ele não tinha no íntimo o verdadeiro sentido da caridade. Exatamente. Então essa questão do ter não é o problema. O problema é a pessoa que faz uso desse ter. Tanto é que tem um livro, né, psicografado por Chico Xavier, que é Endereço de Paz. E tem no capítulo 29, que fala da riqueza, André Luiz. E ele nos ajuda muito com relação a isso. Ele nos fala que o Espiritismo veio para nos ajudar a compreender melhor o ponto de vista que nós temos que ter diferenciado. Por exemplo, as pessoas que têm um ponto de vista material, ele vai olhar
as coisas materiais de uma forma, mas quem tem um ponto de vista do lado espiritual, com o olhar espírita, já deve ter esse olhar de uma outra forma. Assim são as coisas materiais, assim é a educação, porque quando nós temos um olhar material, nós pensamos diferente, mas quando nós temos o ponto de vista no olhar voltado para o espírito, você já tem um outro patamar de olhar. Não é? Assim é na religião, assim é dentro da família. Então nós precisamos usar a doutrina espírita para verificar essa questão de esse novo olhar diferenciado. Por isso que tem no Evangelho, né, o item, o ponto de vista, justamente para nós verificarmos que o nosso ponto de vista tem que ser diferente. Não pode ser um ponto de vista qualquer. Você ganhou isso, então é meu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto meu retrato, não é isso? Então tem muita gente, como diz aqui no texto, que era pobre, não é? E que de repente fica rico. E que esquece de imediato a sua situação. Sua origem. A sua origem. Às vezes nem vai visitar, não quer nem saber dos vizinhos, dos amigos, daquela namorada que tinha, né? Daquele relacionamento. Então, quando a gente vê que uma pessoa que ficou, subiu e continua do mesmo jeito, a gente observa que tem esse outro olhar, né? Um ponto de vista mais voltado para o espírito do que para a matéria. É isso que eu achei belíssimo. E um outro livro, que é aquele material de construção de Emmanuel, que ele fala, né, no prefácio, que eu achei lindo isso. Ele diz que nós damos o tijolo, a areia, mas quem tem que manusear, fazer a construção, colocar a mão na massa, somos nós, não é isso, meus irmãos? Então é preciso que eu use esse óculos, mas para o bem. Eu use o celular, mas para o bem. Porque o meu ponto de vista, ele deve ser diferente. Porque eu sou espírita cristã. Então eu tenho a obrigação de fazer bom uso das coisas materiais que Deus me confiou, que é o talento que o nosso querido Geraldinho falou, e que se faz necessário eu usar para o meu bem. Porque se eu fizer bom uso, se eu multiplicar, eu vou realmente estar usando para o meu bem, e eu vou realmente mais na frente merecer. Não é? Ser abençoada. Ser abençoada. Então, gente, esse ponto de vista, desse olhar do espírito, quando eu pegar algo, eu tenho que ter esse olhar mais abrangente de que eu tenho direito, mas que o meu irmão dentro da minha casa tem o mesmo direito, que o porteiro da minha casa tem o mesmo direito, que se eu como um prato, um almoço aqui, e se ele não come, eu tenho que perguntar, meu amor, meu filho, você está precisando de um almoço, né? Quantas pessoas esquecem de dar a alguém que trabalha, não é isso? Quem mora no prédio, né? Que pergunte àqueles zeladores, que pergunte aos funcionários, que pergunte aos que estão trabalhando com você. Porque do mesmo jeito que você gosta de comer algo, né? Que traga um prazer, que você tem vontade, que você divida. Porque quanto mais você divide, assim é o amor, mais ele multiplica. Então, meus irmãos, eu acho que assim, esse tema, ele vem a calhar nesse momento do nosso planeta, nesse momento que nós somos chamados, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Esse momento de transição não é mais brincadeira. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos oferece. Qualquer uma, eu não posso estragar. Tem no livro Almas em Desfiles, de Hilário Silva. Que uma senhora, ela era costureira. Posso contar? Pode, por favor. Ela era costureira. E aí ela costurava, desencarna. Meu Deus, uma pessoa maravilhosa. Todo mundo adorava ela, era caridosa. Quando desencarna, ela vai trabalhar numa câmara daquelas de retenção que o André Luiz passou, né? Um hospital, daqueles hospitais que as pessoas já vêm direto das zonas, né, do umbral, e que ali já, né, vomitam, e que tem realmente problemas de origem emocionais, de origem também espirituais. E aí ela foi chamada, achando ela que ia ali servir
não é alguma coisa, é conversar com alguém, como ela fazia, porque ela fazia parte do centro espírita e trabalhava no atendimento fraterno. Mas aí chama o coordenador e diz assim, não, você vai passar por aqui para você fazer um tratamento que você precisa, mas você vai trabalhar num outro setor, em outro ambiente, que é trabalhar com os idosos, que desencarnam idosos, e que você vai ajudar a eles a fazer as roupinhas, construir alguma coisa para eles, brincar e fazer florezinhas, porque você desgastou muito a linha, jogava fora os pedaços de linha e que não podia desperdiçar os pedaços de linha, que ela era costureira, e jogava, faltava um pedacinho assim, ela jogava fora, botava no lixo e jogava. Quando chegou lá, ela tinha que usar aqueles pedaços que foi desperdiçado. Observa que história interessante, não é? Para que ela usasse para o bem, para aqueles idosos, fazer alguma coisa para entretê-los, não é? E aí ela analisou e passa essa mensagem com muito amor a todas aquelas pessoas que estragam. Tem pessoas que têm abundância e não sabem o dia de amanhã e que desperdiçam. Não é? E que, às vezes, como já tive a presença de tratar pacientes até em suas residências, e um deles estava com câncer nessa região, né, do esôfago, não podia comer sólidos e ele só tomava líquido. Eu fui conversar com ele, estava na fase terminal, e fui até a cozinha para tomar uma água. Não precisa, não tinha ninguém para servir. Quando eu cheguei na cozinha, tinha um triturador e tinha uma pia de lavar prato. E eu perguntei, mocinha, vem cá. Ela estava, isso aqui é para quê? Não, é quando sobra a comida do almoço, o doutor manda triturar, mas ninguém tem direito de se alimentar o que eles comem. Nós temos que trazer a comida de casa, porque tudo é para o triturador. Nós não temos o direito. Isso existe. Isso acontece ainda nos dias atuais. Os subalternos, os funcionários, não se alimentam do mesmo prato que nós nos alimentamos na mesa. Então, isso eu voltei à sala onde ele estava e disse, você está doente por causa dessa atitude. Essa é uma das atitudes que, com certeza, levou a você a refletir a partir desse momento. Mude antes que seja tarde. Ainda que você está neste corpo, você deu uma nova ordem. Quando você se alimentar, divida o alimento com todos que lhe servem, porque um dia você vai querer que alguém lhe sirva e não vai ter mais ninguém para lhe servir. Então é preciso, meus irmãos, nós sabemos utilizar o emprego da riqueza, o emprego de tudo que nós temos, porque só assim será multiplicado, não tenha dúvida. Também em determinados momentos, né, da minha vida, quando eu estava evangelizando, logo no início, né, desenvolvendo a mediunidade, e aí eu fui chamada para trabalhar à noite numa clínica psiquiátrica, e eu só ia visitar 2 vezes por semana, ia ter um salário muito bom. E eu fui até o meu coordenador, né, da área espírita, no centro que eu participava, e ele disse, Edna, pense, porque você tem uma tarefa aqui à noite, nesses 2 dias, pense, você vai deixar a sua tarefa espírita para se dedicar a esse trabalho à noite. Eu disse, não. Se você está escolhendo, você tem o seu livre-arbítrio. Então, se você está escolhendo, continue firme, porque mais na frente você terá em dobro. E isso, meus irmãos, eu não titubeei. Acho que cada um de nós temos que escolher primeiro o ponto de vista do olhar do espírito, porque as coisas materiais vêm como consequência, porque nós não estamos aqui para viver em função das coisas materiais. Elas fazem parte, mas não devem dominar os nossos corações, porque o nosso coração, ele tem que alçar voo. Então, é isso. Acho que eu falei muito. Imagina. Deus abençoe. A Edna aqui trazendo uma maravilha de conhecimento para a gente.
Eu acho que isso que a irmã Edna trouxe é muito importante, o desperdício. É importante nós salientarmos que essa lição do desperdício é um postulado cristão, porque Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães, ele faz questão que eles juntem o restante naqueles cestos, e tem um versículo específico em que o Cristo diz que nada seja desperdiçado. Então esse é um postulado cristão, é importante a gente ter isso em mente. Agora, sobre o que Kardec traz aqui pra gente, é muito importante nós percebermos a lucidez do codificador e como Kardec dialoga com as outras escolas religiosas. Porque o Geraldinho trouxe muito bem. No momento, lá em Mateus 19, quando Jesus traz a lição ao jovem rico, sobre o qual nós já falamos aqui algumas vezes, pelas palavras do próprio Miramês, ele é o jovem daquela parábola, o espírito de Miramês. Então, quando Jesus traz a lição para o jovem rico, logo após, falando aos seus discípulos, ele traz a passagem sobre a qual o Geraldinho comentou, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E como Kardec está falando, as escolas religiosas, e aqui nós falamos isso com todo respeito, principalmente a Igreja Católica, trouxe uma interpretação sobre esse ponto evangélico, como Kardec está dizendo, mais focado na letra do que no fundo da passagem. E nisso nós tivemos uma admissão da riqueza equivocada por grande parte da humanidade por muitos anos. O que Kardec está deixando claro aqui conosco é: nós não podemos colocar um juízo de valor absoluto sobre a riqueza, nem que ela é boa e nem que ela é má. Não é, como a irmã Edna trouxe. O uso dessa riqueza é que vai fazer ela dar os frutos do espírito ou os frutos da matéria. Frutos de vida ou frutos de morte. Depende do espírito que toca essas riquezas. E nós estávamos conversando sobre isso, nós três, com o irmão Silvio também essa semana, sobre como o cristão, de um modo geral, ele tem o péssimo hábito de colocar um juízo de valor sobre a riqueza, achando que a humildade ela tem um aspecto materialmente empobrecido e que o orgulho também tem um aspecto material pré-determinado. Isso não é verdade, gente. Deus conhece os nossos espíritos. E no capítulo 2 do Evangelho de João, no fim do capítulo 2, nós temos uma passagem muito bonita em que o evangelista diz que Jesus não precisava que lhe dissessem nada sobre o homem, porque ele sabia o que havia no homem. Isso. Então, não depende de aspecto material os nossos dons espirituais. De aparência. Absolutamente. Perfeito. Não depende de aparência externa. Perfeito. E isso é importante. Quando Kardec traz essa lucidez no evangelho, nós precisamos admitir isso e colocar em prática na nossa vida. Conta o caso da Boa Nova, onde Humberto de Campos, relatando os conhecimentos da vida superior, fala sobre Joana de Cusa. Importante. Não, é do Boa Nova, não? Joana de Cusa é Boa Nova. Joana de Cusa é Boa Nova, mas o que o Geraldinho está falando é que no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai dizer pra gente que Joana de Cusa, uma mulher rica naquele contexto do cristianismo primitivo, Emmanuel diz para nós, Joana de Cusa é o maior exemplo de fidelidade do Evangelho. Olha isso, gente. E quem era ela? De todos que seguiam Jesus, era a mais rica. A mais rica. Então veja a importância. E justamente aquela que fornecia, bem lembrado. Que fornecia recursos para Jesus e os seus discípulos se utilizarem deles em suas pregações, em suas viagens. Exatamente. E sobre isso que o Geraldinho e a irmã Edna trouxe, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no versículo 39, nós temos um momento muito importante em que Jesus fala pra gente: aquele que tentar salvar sua vida, e ele tá falando no aspecto material, a perderá, mas aquele que perder sua vida por amor a mim e por amor do Evangelho, esse a salvará. Isso é muito importante, pessoal, para nós sabermos, como a irmã Edna falou aqui, termos a fé necessária, a esperança necessária, a confiança necessária para nesses momentos, como a irmã Edna citou aqui, na vida dela, termos a confiança necessária de eu vou escolher pelo Espírito e não pela matéria, confiando em Deus. E como Jesus fala muito para nós, principalmente no capítulo 6 de Mateus, que nós receberemos uma recompensa de Deus. E que aquele que se preocupa com a recompensa do mundo já recebeu a recompensa que ele vai ter.
Então a gente precisa ter olhos abertos para essa realidade. E mais uma vez salientar que Kardec, no Evangelho, nessas falas dele, está dialogando com o mundo em que ele vivia no século XIX e trazendo para nós o olhar, como a irmã Edna salientou aqui, que nós devemos ter sobre os postulados evangélicos. Isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem engraçado como que os espíritos agem, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 600 e... Depende qual. Aquela são os espíritos que nos dirigem. 600 e... Não, vai estar mais para frente. Enfim, muito mais do que a gente imagina. Kardec pergunta aos espíritos, né? Os espíritos influenciam na nossa vida, e a resposta: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Isso. Exatamente. Então, nessa pergunta, hoje, o nosso tema do Evangelho seria esse hoje, né? E eu abro ocasionalmente o meu Facebook, e um dos meus amigos, até de Goiânia, postou um caso que eu nunca tinha lido, mas eu achei muito curioso, que é exatamente dentro do tema de que hoje. Maravilha, então. Um caso de Hilário Silva, se não me engano, no próprio livro Almas em Desfile, em que Hilário Silva nos relata um fato real que aconteceu no movimento espírita norte-americano do final do século passado. E segundo Hilário Silva, dá o nome, inclusive, das pessoas, né? Um senhor que era muito rico, tinha muita influência nos Estados Unidos da América do Norte, muitas propriedades, muitas fazendas, se converteu, ele e a esposa dele, ao espiritismo. Olha. E durante toda a sua vida ele empregou o fruto da sua riqueza em socorrer os mais aflitos e sobrecarregados. Então ele distribuiu recursos, ajudou pessoas a se reerguerem da falência, fez muitos atos de benemerência social, ajudou muita gente pela caridade, não, segundo o Espírito, não poupou esforços em favorecer os menos favorecidos da sorte, né? Os menos aquinhoados de recursos materiais nos Estados Unidos da América do Norte. Maravilha. E com isso ele foi diminuindo as suas posses, foi diminuindo a sua riqueza, mas morreu, desencarnou em paz, deixando a viúva ainda com uma casa muito bonita, em determinada cidade de um estado americano, se não me engano, de Maryland. Lembrei até a cidade. A cidade é Chesapeake, em Maryland. E ela, então, com uma propriedade muito grande, já idosa, já viúva, sem filhos, eles não tiveram filhos, eles só tinham sobrinhos. Então, naturalmente, o sobrinho, sabendo do poder que esse tio tinha, vendo que ele, no velório dele, a viúva, naturalmente, seria a herdeira absoluta de todos os bens, os sobrinhos, nessa hora, se aproximaram logo da viúva. Ela já com muita idade, não é? E tal. E lá, Hilário Silva vai contando que eles se aproximaram dela, principalmente um deles ficou muito insistentemente querendo ampará-la, e convenceu-a de levá-la para a casa dele, onde ela passaria o resto dos seus dias. Então, de fato, ela vai e ela fala com ele assim: mas eu tenho que levar comigo, eu vou vender a minha casa, minha propriedade, que é uma propriedade muito grande, não preciso mais dela, vou vender e vou empregar esse dinheiro conforme meu marido sempre fez, não explicou ao sobrinho o que era, mas eu não posso deixar para trás um grande tesouro, que eu tenho um grande tesouro. E aí ela vai... Ela é espertinha. Ela vai e mostra ao sobrinho uma caixa que ela tinha guardado as 7 chaves. Olha. Esse aqui eu tenho que levar para sua casa, que é meu grande tesouro. Então ele fica... né? Brilha o olho. Brilhou o olhar dele, ele leva. Não, perfeitamente, tia, a senhora pode levar e tal. Aí ele foi, levou-a para a casa dele, instalou num quarto separado. Ele já era casado com filhos.
E eles, de fato, cuidaram muito bem dessa tia. Olha. Mas, naturalmente, eles estavam com o olho no tesouro. Com certeza. Essa. Então, Coitada dessa tia. Essa tia ficou na mira, amor, né? Ficou na mira. mas ela foi esperta, porque ela manteve tudo trancafiado lá com ela, na caixa. E de vez em quando o Hilário Silva conta que o sobrinho dela olhava pelo buraco da fechadura. Caixa, E quando ele olhava pelo buraco da fechadura, ele via a tia abrindo aquela caixa, naturalmente contra a o porta. olhar, então ele não sabia o que tinha dentro da caixa e ficava assim admirada com aquele tesouro, né? Olha. Então aconteceu que ela viveu 7 anos. Vivendo 7 anos, desencarnou. E aí ele chama o irmão dele e fala assim, agora nós estamos bem, porque a tia deixou um tesouro inestimável. Ai, tá na hora, né? Né? Um tesouro inestimável. E agora que nós vamos... Eu aguentei 7 anos ela aqui conosco, Nossa. mas foi bem empregado, porque agora nós vamos ter o fruto. E o que tinha nessa caixa, 7 chaves? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha que ser. É o maior tesouro de todos. O maior tesouro. Eu me lembrei, João, também da E história. aí, só no finalzinho, tinha um recadinho dela para ele. Olha. Eita, Ela já era deixou um recado. espertíssima. Que ela soube aguçar. ela deixou um bilhete para o sobrinho, sabendo que ela ia desencarnar algum dia, falando assim, fulano de tal, verifique na sabedoria. Aí ela cita, se não me engano, um verso dos provérbios do Velho Testamento, dizendo que devemos tomar todo cuidado com a riqueza. Eita, Porque a riqueza mal empregada tá vendo? perde o espírito. É provérbio Salomão, é isso mesmo. Olha que maravilha. Linda Então, essa tá história. linda a história. Veja Totalmente. se foi indicado. Foi que eu indicado li. para você ler isso hoje. Hoje, eu li hoje de manhã. Pois é. E eu me lembrei do Chico, né? Um dos grandes empresários naquela época, Pedro Leopoldo, e o filho dele desencarna e aí vai procurar Chico, porque quer saber notícias do filho. Apavorado, pelo amor de Deus, Chico, me ajude, me ajude. Aí Chico teve a reunião, terminou e nada. Ele disse, olha, mas não é assim, explicando a ele. Não é assim, não é como é quando eu quero, é quando a coisa tem de acontecer. E aí ele sai triste, e aí Chico diz, olha, esse cidadão é tão pobre, não é? Olha. Tão pobre que só tem o dinheiro, não é isso? E a gente lembra de Laudemira, né? Laudemira do capítulo 10, gente, Ação e Reação. Ação e reação. Todos estudem, leiam a obra, né? A De André vida, Luiz. a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, Ação e Reação, capítulo 10. Entendimento é quando eles vão visitar, só rapidinho, vão visitar Laudemira. E Laudemira está num processo grave, né? Está para ter neném e ela está com um problema seríssimo no útero. Eram os espíritos que estavam perseguindo elas, aqueles algozes do passado que ela perseguiu muito. E aí o Silas com o Hilário, né? com o André Luiz, estavam ali presentes com mais 2 e pediu para eles fazerem uma prece e ele começou a fazer a cirurgia no útero. Porque se ela fosse fazer cesárea, ela não ia poder ter os 5 filhos que ela precisava de ter, que eram justamente os espíritos que ela, algum dos que ela se comprometeu em fazer A coisas trazer pra horríveis. terra. Horríveis, E ela tinha que educar esses filhos. E ele fez uma cirurgia magnética e ali usa o ectoplasma. Gente, olha aí, o espírito também utilizando. Significa que também o ectoplasma, ele produz no corpo, na célula, não é isso? Do corpo perispiritual. Os espíritos também, isso é comprovado nesse livro e vários outros, né, que aborda, que ali aparece um líquido leitoso, né, de cor branca, leitoso, e faz a intervenção cirúrgica, opera com fluidos magnéticos ali, e ali sana aquele processo até o médico chegar e fazer o parto natural. E aí o André Luiz pergunta, mas por quê? Quem foi ela? Ela foi uma dama no século XV, 1435, mais ou menos 14 a 35. Ela foi da corte da rainha Joana II de Nápoles. E ela tinha um prestígio muito grande porque ela
ajudou a ela casar novamente com o duque, né, de La Marche, porque ela era viúva de um duque da Áustria e casou com o conde de La Marche. Então ela ficou muito estreita, amizade, e ela era casada, tinha recursos financeiros, mas era muito vaidosa, e assim, ela gostava muito de dinheiro, muito de coisas boas, e vivia uma vida, né, muito voltada para a parte material, e era a beleza física também, o poder e o dinheiro, as três coisas que ela estava ali vivenciando. Mas ela achava que o marido dela atrapalhava, porque ela queria ter uma vida, né, as noitadas livres, e aí ela fez uma confusão, né, e ele entrou em discussão e sofreu, e ali morreu. Ela ficou viúva e tinha para resumir, tinha dois irmãos que aí ajudavam ela a fazer as coisas erradas. Houve muita separação de famílias honestas, ela separou muitas famílias com a maneira dela ser, muitos homens ficaram apaixonados e ela desdenhava, foi horrível a passagem dela. Então, quando desencarna, ela vai direto para as zonas umbralinas, né, e passa 100 anos sofrendo. E dentre 100 anos, os amigos espirituais, porque todos nós temos amigos espirituais, ela reencarna 4 vezes nesse inteirinho para ver se melhora. Mas todas as vezes que reencarnava, voltava com muitos compromissos. E o André Luiz pergunta, então para que ela reencarnar? Não, ela precisou, porque por mais que ela tivesse assim, muito comprometimento, ela foi muito... ela foi uma serva, teve um momento que ela foi uma serva de uma das encarnações, e ela foi muito menosprezada pela a dona da casa, e ela, para vingança, matou a filha da dona da casa. Né? A menina com meses, então ela se comprometia cada vez que reencarnava, mas mesmo assim, ela passou por muitas humilhações, e havia momentos que ela orava a Deus. E nesse inteirinho ela foi encaminhada para a Mansão da Paz. E lá os espíritos ali ajudam e faz com que ela retorne nesta encarnação, né, que ela estava esperando o bebê, e ajuda no sentido de que aqueles espíritos, pelo menos aqueles mais perversos, com ela voltasse a ser filhos, para que ela ali, novamente reencarnada, ajudasse a eles a tomar um novo rumo. Então, tudo isso por conta do poder, do dinheiro, né, da fama, mal empregado. De uma encarnação. Então, eu acho assim, que esses livros, né, da obra de André Luiz devem ser lidos e relidos. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende alguma coisa. E é preciso nós estarmos sempre lendo, meus irmãos, porque a leitura é um freio em nossas vidas. Além de ser um esclarecimento, mas é um freio para a nossa conduta no nosso dia a dia. É um alerta para nós. Então, vou passar para o próximo parágrafo. Só deixa se a gente passa ou não. Não deu ainda, mas deixa eu ver se... Eu acho que não. Tem um parágrafo curto, então você acha que não? Então a gente vai ficar ainda nesse primeiro parágrafo. Já que nós estamos nesse assunto... Tem aquele caso de André Luiz que eu acabei de me lembrar aqui, que é de uma fazenda. Eu não me lembro qual. Ação e reação. Ação e reação. Que o filho mata o pai. É de Olímpio, né? Conta aí esse caso. É desse caso mesmo. E esse caso sobre o qual o Geraldinho está falando, ele é muito esclarecedor para nós. Antônio Olímpio. Do Antônio Olímpio, para nós percebermos como a avareza atrai obsessores. E eu acho que o ponto principal desse caso de que o Geraldinho está falando é que a avareza é uma obsessão muito característica e ela é muito reiterada pela quantidade de pessoas avarentas, para nós percebermos a quantidade de espíritos que têm problemas com as riquezas. Então, nesse livro, nós temos toda a situação do Antônio, do filho que permanece encarnado, e eu acho interessante a situação do filho dele, porque também muito avarento, numa fazenda e muito obcecado pelo dinheiro, ele sofre um processo de obsessão em que os espíritos obsessores dele trazem para a fazenda dele uma falange de espíritos avarentos para que aquela atitude mental da avareza fosse reiterada 24 horas por dia e para que ele ficasse enredado nessa situação. Luiz, bem lembrado.
como numa redoma, negativa, né? e nesse pensamento 24 horas. E quem obsediava eram os irmãos deles que havia desencarnado. E trouxeram muitos outros. Né, para a fazenda, muitos espíritos para a fazenda. Essa é uma técnica de obsessão explicada no livro. Ele tinha matado os irmãos para ficar com a herança do pai. Do pai. É um momento muito interessante sobre essa questão da avareza. Mas o que eu ia comentar com vocês e com quem está conosco é que tem um caso do Humberto de Campos, para nós pensarmos como o nosso olhar pode ficar preso na matéria, mesmo quando nós somos honestos. Eu conversei com o Geraldinho sobre esse caso há alguns dias, que Humberto de Campos traz para a gente a situação de uma senhora que reencarnou com a missão de cuidar da infância. E muito honesta, ela era de fato honesta e a vida toda ela foi preparada para isso e ela se empenhou nessa missão. Então ela começa a construir um orfanato, mas por descuido o olhar dela se volta para a matéria. E ela começa a achar que esse orfanato precisava sempre de coisas novas. Então ela era uma varanda que tinha que construir, era um pomar que tinha que fazer, tinha que aumentar a casa. Mas nunca que ela punha criança nunca começava o trabalho com as crianças. Então a missão espiritual foi esquecida porque ela focou na matéria. E num determinado momento, para a gente encurtar a história, ela é chamada numa reunião mediúnica e o mentor dela se manifesta pela psicofonia de outro irmão e começa a conversar com ela. E em determinado momento, ela percebe que havia ali um tom de bronca. Então ela fala, mas eu não estou sendo honesta com a missão, eu empenhei minha vida nessa missão. E o mentor dela fala para ela, você está sendo honesta, a gente não está discutindo isso aqui. Agora, você está perdendo tanto tempo melhorando esse orfanato, e aí ele conta para ela que você tinha a missão de receber nesse orfanato 130 espíritos, dos quais 80 já se perderam. Então o tempo passou porque ela focou na matéria, em detrimento da missão espiritual, e já tinha perdido 80 espíritos com os quais ela estava compromissada. E ele fala para ela, corre porque ainda dá para você resgatar 50. Então se nós não tomarmos cuidado, o nosso olhar se volta para a matéria. E é importante, nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, admitirmos o peso da matéria. Nós já comentamos sobre isso muitas vezes. Quando Alcione vai reencarnar, Antênio fala muito para ela, você tem certeza que a coisa nesse planeta não é fácil. No momento crucial ali em que Jesus está no Getsêmani com os seus discípulos, principalmente ali naquele momento com os três principais, Pedro, Tiago e João, Jesus fala para eles, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa admitir que estar encarnado no planeta Terra não é uma tarefa fácil. Porque nós esquecemos. Não é fácil, aquilo que a gente comprometeu, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente se volta para a matéria e se esquece do espírito. E o tempo passa. Perfeito. Só voltando, só um pequeno adendo ao caso da fazenda, né? Aquele que o pai que ele havia matado e os irmãos acabam nascendo como filhos dele. Não, ela, a esposa dele, né? Que foi afogada no lago pelos irmãos, com raiva do espírito. Não é? É a Adélia. Adélia. Ela conversa com a espiritualidade amiga e pede para retornar com ele novamente casada e receber eles como filhos. E o Antônio, ele só ia ter direito de crescer alguma coisa depois, quando educasse aqueles filhos desse amor, já na idade avançada. Que vão ser os irmãos que ele matou, né? Ou seja, aqueles a quem ele, de certa forma, prejudicou, surripiou a fortuna, né? Justamente vão ser os netos, né? Os netos do Luiz, né? Que ele vai devolver a fortuna e vai criar com amor e tudo. Porque esses irmãos que ele matou estavam obsidiando o filho dele, Luiz, que estava encarnado. E a irmã Edna lembrou, essa Adélia faz uma oração linda, né? Nossa, mas essa mulher faz uma oração linda, que é o que resgata, que nem os passes do Silas e dos instrutores dava conta do Antônio. Sensibilizou. Né? Sensibilizou o espírito. Só o amor. A coisa mais, essa mulher faz uma oração, que é a coisa mais linda. A gente tem esse estudo gravado, pessoal. Então, se vocês procurarem aí, tem o... E a gente vai retomar, né? E a gente vai retomar. O pessoal fica cobrando aí. A gente vai retomar os estudos das obras de André Luiz.
Então vocês querem falar alguma coisa para finalizar, irmã Edna? Podemos Agradecer finalizar. a Deus por tudo, né? A Por prece esse das banquete noites. espiritual. Bom, a gente quer agradecer a presença dos nossos irmãos queridos aqui conosco, o irmão Silvio que está aqui, a irmã Edna, nossos queridos do coração. E para a gente finalizar hoje, a irmã Edna vai trazer a prece final e a gente encerra propriamente. Vamos todos nós fecharmos nossos olhos, elevarmos o pensamento ao alto, agradecer a todos que estão aqui presentes conosco, que participaram desse banquete espiritual, desse manjar espiritual, que é o culto do Evangelho do Lar, da casa do Geraldinho e do João, nossos amados irmãos queridos. Que as bênçãos de luzes que caem nesse momento, em todas as casas de todos que estão aqui conosco, e aqueles que estão na nossa tela mental que não puderam estar, essas luzes, esses fluidos que caem nesse momento, vai até cada coração, vai atingir no âmago do ser, para que esses corações se transformem em amor, para que qualquer tipo de animosidade, de ódio, de mágoa, de ressentimento, possa ser eliminada, ser extirpada, ser expurgada de cada coração, Senhor. Que a falange de Maria de Nazaré que se encontra conosco, essas mães queridas que estão conosco aqui participando, que possam segurar na mão de Maria, possa ter certeza que ela se encontra em cada lar, em cada irmão que está sofrendo, em cada irmão que está desviado, que este evangelho atinja, através destes fluidos, a cada irmão que está sofrendo. Que essa rosa mística de Nazaré, que é a nossa Mãe Maria, possa derramar os seus fluidos sagrados em cada um, em cada irmão, que às vezes desiste no meio do caminho, que às vezes dá uma volta e não quer mais ser um cristão, que acha que perdeu todo o sentido da vida, que acha que Deus não o conhece mais, que Deus foi ingrato com ele. Oh, irmão querido, você está enganado. Deus nunca nos desampara. Jesus sempre estará ao seu lado. E a nossa Mãe Maria, a mãe de todos nós, se encontra no seu cantinho, no seu cadinho, no lugar, muitas vezes, onde você, às vezes, se sente só. Não, você não está só, meu irmão. Confia, minha irmã. Que essas águas que estão sendo fluidificadas neste momento possa servir de medicação, de alívio para cada alma, de rejuvenescimento para as células, para que durante toda essa semana possa servir de sustento para cada um de nós seguirmos avante em busca do nosso Senhor. Como disse a mensagem do nosso irmão Teófalos, que ele passou essa mensagem para todos nós. O nosso querido Mestre está nos aguardando no porto seguro, que possamos navegar com muita força e coragem, segurando nas mãos desses benfeitores, nas mãos dos benfeitores enviados do nosso Chico Xavier. Não esqueçam, meus irmãos, o tempo urge, a hora é esta. Não olhemos para trás, porque podemos parar no meio do caminho. Mas, quiçá, se quiser dar uma olhada que sirva de estímulo, tudo aquilo que passou para você não ter mais vontade de voltar a perecer, de voltar a sofrer. Olha que lá fora, mais na frente, Deus nos aguarda. Jesus é o nosso consolo e Ele está de braços abertos a nos esperar. Obrigada, Senhor, por tudo. Que Deus abençoe a todos e que Maria
nossa mãe querida, juntamente com a presença da nossa rainha Isabel de Aragão, que se encontra aqui mostrando que o caminho é a caridade, que tanto nos oferece Jesus quando nós estamos escutando no Monte das Oliveiras. Bem-aventurados aqueles que escutam a sua voz, que toca em seus corações e pratica a caridade. Muita paz e muita luz. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Graças a Deus. Até a semana que vem, pessoal. Bom, pessoal, então até a semana que vem. Beijo no coração. Abração. Obrigada por tudo. A gente agradece. Assim seja. Amém.